Vamos lá então, pessoal. Eclesiastes, capítulo de número 6. Capítulo de número 6. Vi ainda outro mal debaixo do sol, que pesa bastante sobre a humanidade. Deus dá riquezas, bens e honra ao homem, de modo que não lhe falta nada que os seus olhos desejam. Mas Deus não lhe permite desfrutar tais coisas, e outro as desfruta em seu lugar. Isso não faz sentido. É um mal terrível. Um homem pode ter 100 filhos e viver muitos anos. No entanto, se não desfrutar as coisas boas da vida, digo que uma criança que nasce morta e nem ao menos recebe um enterro digno tem melhor sorte que ele. Ela nasce em vão e parte em trevas, e nas trevas o seu nome fica escondido. Embora jamais tenha visto o sol ou conhecido qualquer coisa, ela tem mais descanso do que tal homem. Pois de que lhe valeria viver 2000 anos sem desfrutar a sua prosperidade? Afinal, não vão todos para o mesmo lugar? Todo o esforço do homem é feito para a sua boca, contudo o seu apetite jamais se satisfaz. Que vantagem tem o sábio em relação ao tolo? Que vantagem tem o pobre em saber como se portar diante dos outros? Melhor é contentar-se com o que os olhos veem do que sonhar com o que se deseja. Isso também não faz sentido, é correr atrás do vento. Tudo que existe já recebeu nome, e já se sabe o que o homem é. Não se pode lutar contra alguém mais forte. Quanto mais palavras, mais tolices, e sem nenhum proveito. Na verdade, quem sabe o que é bom para o homem? Nos poucos dias de sua vida vazia, em que ele passa como uma sombra? Quem poderá contar-lhe o que acontecerá debaixo do sol e depois que ele partir? Nós estamos estudando o livro de Eclesiastes, temos tido a oportunidade de pensar sobre diversas questões e temos entendido que o autor de Eclesiastes ele escreve a partir da perspectiva de alguém que está olhando a vida debaixo do sol, está olhando a vida debaixo do sol. Alguém que está vivendo a vida como se Deus não existisse, ok? Alguém que está vivendo uma vida de um ateísmo prático, alguém que está vivendo a vida como se Deus não existisse. E ele analisa essa vida, analisa essa perspectiva, analisa esse viver e ele chega à conclusão de que tudo é vaidade. Na primeira das nossas devocionais eu trouxe até um borrifador aqui, porque o borrifador, aquele vapor que sai do borrifador, ele traz a ideia do que o autor de Eclesiastes está querendo dizer. De que quando a gente vive essa vida, onde nós tiramos Deus da perspectiva, nós tiramos Deus da equação, a gente vive correndo atrás dessa neblina, que a gente tenta pegar esse vapor, mas escorre entre nossos dedos, está aqui, mas logo não está mais. Semana passada, na sexta-feira, a gente terminou vendo sobre a questão das riquezas, e a gente viu essa pintura aqui de um belga, não é? Em 1514, chamada O Mercadante, ou Agiota e sua esposa, onde a esposa parecia tentar chamar a atenção dele para a Bíblia, mas ele está mais atento com o dinheiro e as riquezas, e ela acaba sendo seduzida pelas riquezas, ao invés dele ser seduzida por Deus e pela palavra de Deus. E a gente viu que o autor, o Kentin, que é o autor dessa tela, ele se retratou na tela nessa lupa que existe aí, que está aqui, ó, essa lupa. Ele está na lupa e ele está olhando para essa janela e com a mão estendida para a janela que tem um formato de cruz, como que se dizendo, enquanto os outros estão sendo atraídos pelo dinheiro, eu vou continuar buscando a cruz, eu vou continuar buscando o Senhor Jesus. E aqui no capítulo 6, o autor de Eclesiastes ele dá continuidade a essa ideia. Ele dá continuidade a essa ideia da questão do dinheiro, da vaidade que é o acúmulo de bens, não é? E ele começa falando sobre uma outra situação, a situação de uma pessoa diferente da pessoa de Eclesiastes 5, onde ele fala sobre o homem que teve um filho. Aqui esse homem ele tem 100 filhos, ele acumula riquezas,
mas Deus não lhe permite desfrutar das riquezas. Olha o versículo 2. No versículo 2 fala sobre isso. Deus dá riquezas, bens e honra ao homem, de modo que não lhe falta nada que os seus olhos desejam. Ou seja, Deus entrega tudo o que esse cara quer. Tudo o que ele quer, Deus dá. Deus dá para ele riqueza, Deus dá honra, Deus dá bens a esse homem, mas Deus não lhe permite desfrutar tais coisas. A gente não sabe dizer por que Deus não permite, de que forma que Deus não permite, se esse homem ele é acometido de alguma doença, se esse homem ele morre cedo, o que não parece ser o caso, porque no versículo 3 ele fala sobre o homem ter 100 filhos, né? E viver muitos anos. Então não parece ser o caso de que ele morreu cedo. O que dá a entender aqui é que esse homem não desfruta das riquezas porque o coração dele nunca está satisfeito com o que ele tem. E ele está sempre trabalhando, correndo para poder ter mais. E ele nunca tem tempo de desfrutar do que Deus está dando para ele. São aqueles pais, não é, que passam a vida trabalhando para que o filho não passe pelas dificuldades que ele passou, mas ele perde aquilo de mais precioso que o pai pobre deu para ele, que foi presença, carinho, participação na vida, estar ali no dia a dia. O pai dele, que era pobre, não pôde lhe dar muitas coisas, mas deu algo para ele que tinha um valor incomensurável, mas que ele não percebeu que isso era mais importante do que as coisas que o pai pobre não foi capaz de dar para ele. Então ele passa a vida inteira querendo dar para o filho uma condição de vida, querendo que o filho não passe pelo que ele passou, mas esquece que o que ele pode dar de mais importante para o filho é estar com o filho, é participar da vida do filho, é poder conviver com o filho e desfrutar do que Deus tem dado para ele junto com a família dele. Esse homem aqui de Eclesiastes 6, ele não está desfrutando das coisas. Ele não está desfrutando. E acaba que outro desfruta em seu lugar. A gente não sabe, de novo, como que isso acontece, exatamente por que isso acontece, mas de fato isso acaba acontecendo com muitas famílias, não é? Isso acaba acontecendo com muitas pessoas, onde alguém está tão focado no trabalho, e querendo cada vez mais, e nunca é o suficiente. De novo, eu tenho que voltar no Rockefeller, né? Aquela velha pergunta, quanto que vai ser o suficiente para você? E o Rockefeller, o homem mais rico do mundo, responde, só um pouquinho mais. E esse homem está nessa pegada. Esse homem está nessa ideia, ok? Esse homem está vivendo para esse pouquinho mais. E por isso ele não desfruta das coisas boas da vida. E outro desfruta do que ele conquista no lugar dele. Olha o versículo 3. Um homem pode ter 100 filhos e viver muitos anos, no entanto, se não desfrutar as coisas boas da vida. Se não desfrutar das coisas boas da vida. Aqui uma tradução melhor seria, se a sua alma não se fartar. Se a sua alma não se a sua alma não for satisfeita. Se a sua alma não for satisfeita. Essa é a ideia aqui. Essa é a ideia do que está dizendo aqui. Se não desfrutar as coisas boas da vida. Ou seja, se a alma dele não estiver satisfeita, a alma dele estiver constantemente insatisfeita, querendo mais. O autor de Eclesiastes vai falar uma coisa muito forte aqui. Esse homem pode ter 100 filhos, pode viver muitos anos, mas se a alma dele não estiver satisfeita, o autor de Eclesiastes vai dizer que um aborto é melhor do que ele. Olha como é forte isso que o autor de Eclesiastes está dizendo. Se esse homem que tem tudo, mas não tem uma alma satisfeita, um aborto é melhor do que ele. Forte, não é? Muito forte o que o autor de Eclesiastes vai dizer aqui. Mas me lembra também o que Jesus Cristo disse. Não é? Quando ele conta aquela parábola do homem
que tem uma produção muito grande, derruba os celeiros para construir outros celeiros, para poder armazenar tudo. E Jesus Cristo fala, louco, essa noite pedirão a sua alma. Ou então, quando Jesus Cristo diz, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Perder a sua alma. O autor de Eclesiastes está nos ensinando, é melhor um aborto, é melhor que uma criança nasça morta, porque ela nasce em vão e parte em trevas, diz no versículo 4. E nas trevas o seu nome fica esquecido, fica escondido, embora jamais tenha visto o sol ou conhecido qualquer coisa. Ela tem mais descanso que tal homem. Ou seja, o aborto é melhor do que esse homem cuja alma nunca se satisfaz, porque o feto abortado descansa. O feto abortado descansa. E o homem passa a vida inteira nesse turbilhão dentro dele. Nesse turbilhão dentro dele. Buscando mais, tendo que garantir que nunca vai perder o que tem. Sempre preocupado se aquilo vai dar certo, se aquele projeto vai funcionar, se ninguém vai lhe puxar o tapete. Por quê? Porque ele não possui riquezas. São as riquezas que o possuem. São as riquezas que o possuem. E por isso ele não tem descanso na vida dele. E o autor de Eclesiastes traz essa palavra forte, dizendo um aborto. Um aborto é melhor do que esse homem. Um aborto é melhor do que esse homem. Queridos, todos nós precisamos fazer escolhas na vida. Todos nós precisamos fazer escolhas na vida. Se nós vamos ser dominados pelas riquezas, ou se nós vamos aprender, como o autor de Provérbios nos ensina, que viver satisfeito com pouco é muito melhor. É muito melhor. É muito melhor. Eu me lembro, não sei se minha mãe está aqui ainda, mas quem não conhece a minha história, né? Meu pai faleceu quando eu tinha 7 anos de idade. E meu pai tinha um cargo alto numa multinacional alemã em São Paulo. Ele era engenheiro mecânico. E ele tinha um cargo alto nessa multinacional alemã. A gente tinha uma vida muito boa financeiramente falando. Muito boa. Mas ele faleceu. Minha mãe foi trabalhar para poder sustentar a nossa casa. E a gente mudou para Atibaia. E minha mãe saía todo dia, 5, 6 horas da manhã, pegava o ônibus, ia para São Paulo trabalhar. Várias vezes ela voltava de madrugada, já assim meia-noite. Eu me lembro várias vezes a gente no carro com meu avô lá na rodoviária esperando minha mãe, e a Fernão Dias engarrafada, parada, e ela não chegava nunca. E eu me lembro que chegou uma fase da minha vida, início da minha adolescência, que eu tava me perdendo. Eu tava me perdendo. E minha mãe fez uma escolha que, na época, eu fui totalmente crítico da minha mãe. Ela trabalhava, na época minha mãe trabalhava numa agência de turismo, né? Não tinha um baita salário, mas tinha um bom salário. E mais, a gente podia viajar para qualquer lugar do mundo uma vez por ano, que a American Airlines dava as passagens pra gente, né? E a minha mãe, e ela tinha a aposentadoria do meu pai, né? Que não era grandes coisas. Era uma aposentadoria que a princípio não supria as nossas necessidades. Mas ela tomou a decisão de sair do trabalho, ficar em casa, viver da aposentadoria do meu pai, que faria nossas condições financeiras diminuírem drasticamente, porque ela entendeu que ela precisava estar em casa para me pôr na linha. Basicamente isso. E na época eu fiquei revoltadíssimo, porque isso significaria que eu não ia mais poder viajar uma vez por ano, isso significaria que eu não ia poder ter várias coisas que eu queria ter. Mas o que ela fez? Ela tomou a melhor decisão. Ela tomou a melhor decisão. Porque ela valorizou o que realmente importava. Ela valorizou o que realmente importava. Queridos, a gente precisa tomar decisões na vida. A gente precisa tomar decisões na vida. Do que é que realmente importa. O autor de Eclesiastes, à luz de tudo isso, ele começa a fazer diversas perguntas. Ele fala no versículo 7, todo o esforço do homem é feito para a sua boca, contudo o seu apetite jamais se satisfaz. Jamais se satisfaz. As coisas dessa terra, elas são feitas para que nós desfrutemos delas. Ok? Elas são feitas para isso.
E eu não quero que em momento nenhum você saia dessas devocionais de Eclesiastes achando que Eclesiastes, a Bíblia, o pastor Felipe, ou o mais importante, a Bíblia, é contra você desfrutar das boas coisas dessa vida. Não se engane em relação a isso. A Bíblia é a favor de você desfrutar das boas coisas dessa vida. Deus nos dá para que nós desfrutemos delas, ok? Então não entenda dessa forma de maneira alguma. De maneira alguma, não entenda dessa forma. Mas saiba que nada neste mundo vai ser capaz de satisfazer a tua alma. Não busque a tua satisfação nas coisas dessa vida. Desfrute-as como bênçãos dadas por Deus, mas não se engane achando que isso vai te satisfazer. Não se engane achando que você vai ter seu coração satisfeito, pelas coisas desse mundo, pelas coisas deste mundo. O seu apetite jamais se satisfaz. Que vantagem? Aí ele começa as perguntas aqui, ó. Então, que vantagem tem o sábio em relação ao tolo? Que vantagem tem o pobre em saber como se portar diante dos outros? Que vantagem? Ele começa a questionar a Deus. Parece Jó aqui, né? Para que eu vou obedecer a Deus? Qual é a vantagem? Qual é a vantagem? E aí ele fala no versículo 9, melhor é contentar-se com o que os olhos veem do que sonhar com o que se deseja. E isso também não faz sentido. É correr atrás do vento. Ele diz, olha, quer saber de uma coisa? É melhor eu não ter mais desejos, é melhor eu não ter mais sonhos, é melhor eu não ter mais planos, é melhor eu estar aqui satisfeito com o que eu tenho e pronto, é melhor eu me contentar com o que os olhos veem. E por um lado, sim, nós somos chamados a termos corações satisfeitos e contentes com o que nós temos, com o que os olhos veem, com o que Deus nos deu. Esse é o nosso chamado. Mas isso não deve nos levar a uma vida de frustração, a uma vida em que agora eu não tenho mais planos, eu não tenho mais sonhos, eu não tenho mais desejos. Por quê? Porque agora eu me frustrei com tudo. Eu me frustrei com a vida. E normalmente a gente vive nesse pêndulo, né? Normalmente a gente vive nesse pêndulo em que a gente vai de uma vida onde nós estamos colocando todas as nossas expectativas nas coisas deste mundo. E a gente acha que nós vamos conquistar, nós vamos crescer, nós vamos nos satisfazer e tudo mais, tudo mais, tudo mais. E aí, depois a gente se frustra e aí a gente leva esse pêndulo para o outro lado aqui e a gente fala assim, sabe de uma coisa? Essa vida não faz sentido. Bobeira. Não vou fazer mais planos, não sei nem se vale a pena levantar da cama. Porque essa vida aqui é só frustração, é só tristeza. Você percebe como você tende a esse pêndulo? Você percebe como umas épocas da sua vida você está aqui e aí outras épocas da sua vida você está aqui? Né? Esse pêndulo, essa mudança. Tem épocas que você está todo animado, você quer fazer, você quer acontecer, você tem planos, você tem sonhos e aí você se frustra, você percebe que aquilo não te satisfaz e aí você desanima. Joga a toalha, quer chutar o balde, quer fugir, quer ir embora. Não é? Nenhuma dessas coisas é a solução, queridos. Onde está o problema? O problema é que quando a gente faz planos, nós deveríamos fazer planos, ter uma santa ambição, ter sonhos, ter projetos, mas nunca nos iludirmos achando que aquelas realizações vão satisfazer o nosso coração. Nós precisamos sair da cama já com o coração satisfeito em Deus e sair da cama para realizar planos e projetos que glorifiquem a Deus e façam o bem para o próximo, porque o nosso coração já está satisfeito em Deus. Quando a gente sai da cama para buscar satisfação, para caçar satisfação nas realizações, nas pessoas, nas coisas, inevitavelmente nós vamos nos frustrar. E aí a gente não vai mais querer sair da cama. Olha aí a Jess Carvalho falando. Tem horas que planejo muito e depois penso, pra quê? Se o mundo vai acabar mesmo. Parece o pessoal lá de Tessalonicenses. Os caras sabiam que Jesus ia voltar, os caras param de trabalhar. Não vou nem trabalhar mais. Não, Jesus já vai voltar. E aí Paulo fala assim, se você não trabalha, que você também não coma. Não é? Que se você não trabalha, que você também não coma. Nós não fazemos as coisas aguardando realização, aguardando satisfação nas coisas. Nós já estamos satisfeitos em Deus. E agora nós empreendemos, nós realizamos,
nós fazemos, nós planejamos, não para buscar satisfação, mas para glorificar a Deus e servir o próximo. É isso. É isso. É isso que o autor de Eclesiastes não apresenta para a gente, porque não é o papel dele apresentar. O livro de Eclesiastes é aquela agulhinha. Sabe aquela agulhinha que vem aqui, ó, no nosso balãozinho e faz assim, ó. É isso. O livro de Eclesiastes existe na Bíblia para estourar a nossa bolinha. Para estourar a nossa bolinha ingênua e tola de que nós vamos encontrar satisfação nessa vida. E só que o livro de Eclesiastes ele não está no vácuo. O livro de Eclesiastes está dentro de um livro maior. E nesse livro maior, nós encontramos as respostas. Nós encontramos as respostas. Depois de termos a nossa bolinha furada, o livro de Eclesiastes existe para fazer com que eu e você percebamos quão falidos nós somos. Hashtag falidos. Quão falidos nós somos. E uma vez assinada a nossa declaração de falência, o resto da Bíblia vai nos mostrar onde encontrar propósito, significado, vai nos mostrar que o nosso Deus, Ele é rico, e Ele é rico em abundância, e Ele vai nos dar e nos suprir espiritualmente para a nossa alma, para a nossa satisfação, O autor de Eclesiastes termina no versículo 12 dizendo, na verdade, quem sabe o que é bom para o homem, nos poucos dias de sua vida vazia e que ele passa como uma sombra? Quem sabe? Deus sabe. Deus sabe o que é bom para o homem. Deus é bom para o homem. Deus mandou seu Filho, que é o melhor que o homem pode ter. Deus mandou seu Filho para morrer na cruz do Calvário. E ali nós encontramos o bem supremo, a bondade suprema. A bondade suprema. Deus é bom para o homem. Deus é precioso para o homem. A vida do homem deixa de ser vazia à medida que ele encontra Jesus Cristo, aquele que dá significado para a vida humana, aquele que dá razão, valor para a nossa existência. Jesus Cristo, o nosso Salvador. Quem sabe, quem pode dizer o que é bom para o homem nos poucos dias de sua vida vazia? A vida é vazia. Debaixo do sol, a vida é vazia. Tirando Deus da equação, a vida é vazia. Se você não tiver Deus como o propósito da sua existência, a vida é vazia. A menos que você se satisfaça em Deus, você vai viver uma vida vazia. Quem poderá contar-lhe o que acontecerá debaixo do sol depois que ele partir? Ele partirá e ele irá para além do sol. Para além do sol. E ontem, queridos, aqui na igreja, eu tive a oportunidade de expor 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 13 a 18. E nesses versículos de Tessalonicenses, Paulo nos fala o que acontecerá depois que nós partirmos. Não é? Depois que nós partirmos. Ele nos fala, ele diz, irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem. E ele diz, dada a voz de ordem, o ressoar da trombeta, a voz do arcanjo, o próprio Senhor descerá dos céus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, nós nos aglomeraremos com eles nas nuvens. E o mais importante, final do versículo 17 de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, diz assim, final do versículo 17. E assim estaremos com o Senhor para sempre. E assim estaremos com o Senhor para sempre. O autor de Eclesiastes pergunta o que acontecerá depois, quem poderá contar? Paulo nos responde, estaremos com o Senhor para sempre. Como isso vai ser? Quando isso vai ser? Se a gente encontra com Jesus nos ares e desce direto para a terra para fazer novos céus e nova terra, encontra com Jesus, sobe para o céu e depois desce.
As várias posições escatológicas são de segunda importância. O que importa? O que importa? O que eu preciso focar? O que você precisa focar? O que vai te trazer esperança? É o que Paulo diz em 1 Tessalonicenses 4,17, no final do versículo. E estaremos com o Senhor para sempre. E ele diz no verso 18, consolem uns aos outros com estas palavras. Meus irmãos, minhas irmãs, se você está em Cristo, a sua vida tem significado. A tua vida tem um porquê. A tua vida tem uma razão para existir. Uma razão para existir. Você não vive vazio. Você vive para glorificar a Deus e fazer o bem para o próximo. É isso. Você vive para glorificar a Deus e fazer o bem para o próximo. Essa é a razão do seu viver. E a sua esperança, a sua bendita esperança, não está aqui. A sua bendita esperança é que um dia nós estaremos com o Senhor para sempre. Não precisa de mais nada. É isso. Nós estaremos com o Senhor para sempre. Nós estaremos com o Senhor para sempre. Você está em Cristo? Sua vida já encontrou significado e propósito em Cristo? Você crê que Ele é o seu Senhor, o seu Salvador? Sua vida está em Cristo? É isso. Nós estaremos com o Senhor para sempre. Se você ainda não está em Cristo, se você ainda não se arrependeu dos seus pecados e creu em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, faça isso hoje. Faça isso agora. Corra para Ele. Corra para Ele. Jesus disse, aqueles que o Pai me der virão a mim, e eu de maneira nenhuma os lançarei fora. Corra para Jesus. Ele está de braços abertos para te receber, para te salvar, para dar razão e significado para o teu viver e para te dar a esperança viva e verdadeira de que um dia estaremos com o Senhor para sempre. Louvado seja Deus. Vamos orar?